parte das empresas que se preocupam em ter um processo bem estabelecido de gestão de desempenho, né, ela vai olhar para as duas perspectivas. Então, o funcionário cumpriu as suas metas, né, qual é a entrega dessa pessoa, mas também o comportamental ou atitudinal. É importante ter os dois olhares. A empresa que só foca na entrega, ela pode deixar passar alguns comportamentos que destroem valor para a empresa. Em compensação, é importante ter um equilíbrio, porque tem empresa que também só olha para o esforço. Então, mas o funcionário se esforçou, tudo isso também não ajuda o crescimento da própria empresa. Então tem que ter um equilíbrio entre esforço e resultado, comportamento e resultado. É papel da empresa estabelecer um processo, eu estou chamando de sistema, mas é um processo, né? Estabelecer um processo muito claro e que englobe isso tudo que a gente está falando. Mas vai depender um pouco do líder seguir ou não. E a empresa tem que tentar minimizar a boa vontade do líder. Então, é papel do líder, a gente fala, né, job description, é descrição do cargo do líder, desenvolver equipes, fornecer feedback. Isso ele não faz se ele quiser, é obrigatório. Então, para tentar minimizar isso que você está falando, que é o líder querer fazer, o líder aderir ao processo, a empresa tem que montar um processo que faça ele fazer parte, porque senão fica muito, né, um líder dá mais feedback, ele ajuda a desenvolver times mais fortes, o outro líder não, para a empresa isso não é bom. O líder ele tem que ter um compromisso muito forte com a imparcialidade, né? Ele pode ter simpatia ou antipatia pelos funcionários, mas ele tem que ser imparcial na hora da avaliação. Mas a empresa pode ajudar muito ele a fazer isso. Então, se as metas estabelecidas são bem objetivas, bem concretas, isso fica de lado, né? Ele vai avaliar as metas e a entrega. Eu acho que tem duas falhas importantes, né? A primeira delas é eufemizar o feedback. O brasileiro tem um pouco essa tendência de falar, mas não quer ser muito duro. Então, olha, você faz isso de vez em quando, mas isso não é um grande problema. Veja, o profissional está ouvindo que não é um problema. Então, se ao final de um ciclo o líder for usar aquele elemento para avaliar, o profissional vai falar, bom, são mensagens contraditórias, eu tinha entendido que isso não era um problema. Então, não precisa eufemizar, né? Você vai respeitar o profissional com quem você está conversando, mas seja objetivo, seja claro. Isso é muito importante para o desenvolvimento do profissional e da equipe, né? Eu acho que esse é um elemento. O outro é confundir esforço e resultado. Mas o profissional se esforçou, mas ele teve problema em casa, mas aconteceu não sei o que, ele teve tais obstáculos. Isso tudo é relevante, pode ser considerado, mas você corre o risco de estar sendo injusto, né? Porque problemas pessoais todo mundo tem, obstáculos, né, no percorrer da meta todo mundo tem. Então é importante você avaliar a meta, o atingimento da meta, né? O resultado atingido e não o esforço, porque você corre o risco de ser injusto. A avaliação 360, ela ajuda o autoconhecimento. Então, ela ajuda o funcionário a se olhar no espelho, né? A entender como ele é visto por seus pares, pelo líder, pelos liderados. Então, é uma ferramenta super importante. É uma ferramenta que, se a empresa consegue disponibilizar, ele consegue ver como é que ele é visto e, portanto, aquilo que ele ouve do líder não é só assim, uma opinião, ele tem outros elementos para se desenvolver. É uma ferramenta bem importante. Eu acho que tem uma questão que a gente está conversando muito genericamente, mas toda essa conversa depende do segmento da empresa, por exemplo, né? Então, na indústria, você tem, às vezes, uma mão de obra mais operacional, que vai lidar com metas de uma forma diferente da liderança executiva da empresa, por exemplo. Então, a empresa tem que adaptar essa conversa toda ao seu segmento, ao nível daquele funcionário que a gente está falando, porque a meta vai ter outra cara, dependendo disso, e também ao seu momento de crescimento. Então, é uma empresa que está precisando inovar, é uma empresa que está precisando sair da zona de conforto e crescer, ou é uma empresa que ela está crescendo naturalmente? Isso vai influenciar na forma como se estabelece métodos profissionais, porque você pode ter elementos que estimulem a inovação, estimulem o crescimento mais agressivo, ou então não, revisão de processos. Então tudo isso tem que ser ponderado no planejamento estratégico da empresa.